Pessoal, continuando então nossa série de vídeos, hoje eu vou fazer para vocês um pão temperado com páprica defumada e recheado com queijo Kräuterkäse, que é esse queijo aqui para quem não conhece, e além do queijo Kräuterkäse, linguiça Blumenau. Então, imagina, pão quentinho, queijo Kräuterkäse derretido e linguiça Blumenau no meio. A gente vai primeiro preparar o fermento e eu vou usar aqui aquele fermento biológico seco, que parece um pozinho assim. Então eu vou fazer o quê? Para ajudar ele a crescer mais rápido, eu vou misturar ele com leite morno, aqui num leitinho morno, um pouquinho de farinha de trigo, então uma meia colherzinha de chá, uma colherzinha de chá, isso não importa muito, tá? E o açúcar, isso faz com que ele cresça um pouco mais rápido. Vou misturar isso aqui e vou esperar ele agir. Isso entre 10 a 15 minutinhos, depende da temperatura da sua casa, tá um dia mais quente ou um dia mais frio. Como a gente aqui é tipo Ana Maria Braga, eu já tenho um fermentinho do meu ladinho, tá pronto. Quer ver, ó, depois de 15 minutinhos, ele vai ficar assim, prontinho para usar. Então, com o meu fermento pronto, eu vou começar a misturar isso na minha farinha de trigo. As quantidades vão estar todas listadas embaixo do vídeo, tá? Mas vamos lá, farinha de trigo já tá aqui num bowl. Pega um bowl grande para evitar que espalhe trigo pela bancada toda. Eu vou começar pelos secos então. Vai entrar minha páprica defumada. Se não tiver defumada, pode colocar doce. Se gostar de picante, pode usar também. Então vai entrar a páprica. Vai entrar o sal. E vou dar uma leve misturadinha nisso aqui, só. Misturou. E vou começar a botar as coisas líquidas. Vou entrar 2 gemas. E vai entrar também já o meu fermento. Olha como ele vai ficar lindo, espumado, ó. Essa quantidade aqui de líquido que foi colocado para fazer esse fermento agir, não vai ser a quantidade final que eu vou precisar colocar, tá? Vai um pouquinho mais de água, ainda para dar ponto. Quem quiser usar leite, pode usar também. Então, eu vou só misturar com a colher mesmo, até incorporar bem as coisas que eu acabei de colocar. Em seguida, eu já vou colocar minha gordura. Eu vou usar hoje banha de porco, mas quem quiser usar manteiga também vai funcionar super bem, tá? Azeite também dá certo, mas a textura vai ficar um pouquinho diferente. Então, agora eu vou começar a colocar a água. E esse é o ponto que as pessoas mais têm dúvida, assim. Quanto de água colocar? Eu sempre digo o seguinte, para uma massa ficar macia, um pão ficar macio, é melhor você ter água a mais do que água a menos. Água a menos deixa o pão duro, às vezes o problema tá ali. Ficou com um pouco de medo que ele fosse ficar muito úmido, mas é mais fácil acertar esse trigo depois, tá? Então eu vou começar a colocar a minha água, vou passar depois pra vocês o quanto que eu usei, mas não tenha isso como regra, porque vai depender muito da qualidade do seu trigo. Então vamos começar aqui, ou pelas beiradinhas, sempre adicionando a água, e vou misturando com a colher. Enquanto eu conseguir misturar com essa colher, eu vou com ela. Vou trazendo ó, os farelinhos de trigo pro meio e vou misturando. Ó, aqui tá bem seco ainda, então vai um pouquinho mais de água, tá? Essa água está em temperatura ambiente, mas poderia ser morna também. Vai fazer com que o meu pão cresça mais rápido. Pelo que eu tô vendo aqui, já é a quantidade certa de líquido. Então, eu vou começar, então, a misturar com a minha mão. E notem assim, pão é normal ele grudar nas mãos, tá? Então, eu sei que é uma coisa agoniante, mas faz parte de quem faz pão. Então, essa massa eu vou sovar por 1 minutinho ou 2, mais ou menos, e vou deixar descansar, coberto com um plástico de freezer limpo, por uns 15 minutinhos. Depois desses 15 minutos, eu vou sovar por 1 minuto de novo e vou descansar mais 15. Daí eu sovo por 1 minuto, descanso mais 15. Isso total de 4 vezes, tá? Mas quem não quiser fazer desse jeito, sova 10 a 15 minutos direto, até o pão não grudar mais nos dedos. Daí sim, deixa o pão descansando até ele dobrar de volume. Então, 15 minutos depois, ó, tá cobertinho com o plástico. Ele já começou a reagir bem. E eu vou dar mais uma sovadinha. A massa vai estar bem grudenta ainda, tá? Mas resiste à tentação de colocar o tal do trigo. Vou sovar então por mais 1 minutinho e vou deixar descansando 15 novamente. Então, já se passou a minha 4ª sova. Vamos começar a brincadeira séria agora. Então, meu pão tá aqui, gente. E ó, ele tá grudento ainda, tá? É normal. Por que eu não botei trigo ainda
pra deixar ele mais firme. Porque eu vou começar a trabalhar com ele na bancada com trigo. Então imagina, toda vez que tivesse sovado esse pão, colocado um pouquinho de trigo pra me ajudar, a hora que eu fosse colocar ele na bancada, pra começar a enfarinhar aqui e jogar o pão em cima, ele ia ficar uma pedra. Então assim, aguenta, segura a tentação. Então aqui, gente, ó, eu vou enfarinhar minha bancada. Você vai ter trigo pela sala inteira aqui, vamos lá. Vou colocar minha massinha aqui. E eu vou começar a abrir ela, porque a ideia então é rechear esse pão com a linguiça Blumenau e o Kräuterkäse. Então vou botar isso aqui pra cá. Nossa, se filmar em casa, o problema é sempre o espaço, nunca tem espaço pra nada. Olha que coisa mais linda essa massa. Olha, é bem macia, tá vendo aqui, ó? Eu vou dividir ela em dois pra ficar 2 pãezinhos menores, tá? Como é que eu botei minha espátula agora? Tá atrás de ti, Rodrigo. Pega pra mim ali. Aí. Ali, ó. Então eu vou partir em 2. Mas posso fazer um grandão também, tá? Só porque eu gosto de congelar um sempre. Então a gente come um agora, congela, e quando quiser, naquele domingo à noite, não tá afim de fazer nada, descongela o pãozinho lá. Então agora com um rolinho, tipo, a gente vai abrir esse pão. Quem não tiver rolo, não tem desculpa, tá? Pega uma garrafa de vinho. Então eu vou usar a linguiça Blumenau, que é aquela mais firminha, mas para quem quiser usar a linguiça patê, também dá certo. Ela tem um pouquinho mais de gordura, mas vai ficar bom também. Processou, né? Então, eu peguei, cortei bem pequenininho. Quem quiser usar o processador também vai funcionar, é mais rápido e mais fácil. E então, a nossa estrela do pão, que é o nosso queijo, Kräuterkäse, da Pomerode de Alimentos. Vamos cortar a pontinha dele aqui, então, pra fazer a mágica. Agora, ó, chefe. Nossa. Então, ó, recheio pronto. Já fechar essa massa. Só vou levar esse aqui pro lado de lá. E assim, o que é importante fazer aqui? Ter certeza que eu juntei bem os dois lados. Porque esse queijo vai derreter e vai formar um vapor ali dentro. Então, pra não estourar e vazar queijo pela assadeira toda, só certifica que tá bem fechadinho, ó. Parece um calzone. Agora ele vai sumir isso aqui, depois que eu vou fazer isso aqui com ele, ó. Tá? Daí o que a gente tem que fazer agora? Como a gente mexeu nessa massa, ela tem que descansar de novo. Então deixa descansar por meia hora mais ou menos. Vamos passar aquela geminha em cima para dar uma cor bem bonita e levar para assar no forno, tá? Forno 180 graus. Não vou dizer o tempo do forno, porque cada forno é diferente. O que eu vou dar a dica para vocês de como saber se tá pronto o meu pão ou não. Pães devidamente descansados. Ele deu uma leve crescidinha também já aqui. E pra mostrar, gente, ó, a gente vai pincelar agora aquela geminha que eu falei, né? Não tem pincel em casa? Não tem problema. Eu mostro como a gente pode fazer isso. Papel toalha. Vamos dobrar ele. Fazer um pincelzinho caseiro. Feito isso aqui, ó. Vem na geminha e dá aquela pinceladinha. Dá certo também. Vou levar para assar, então, em forno pré-aquecido a 180 graus. Como é que eu sei que tá pronto? Depois de uma meia horinha mais ou menos ali no forno, vou pegar, virar meu pãozinho de bundinha e dar uma batidinha. Se o som for oco, significa que o pão dentro tá assado. A gente pode, então, tirar do forno, tá? Então, entre 30 a 40 minutos, depende do seu forno. Beleza? Daqui a pouco a gente volta de novo com o pão assado. Então, o pão tá assado. Lembra a dica que eu falei sobre o barulhinho que o pão faz quando tá pronto? Rodrigo, chega mais pertinho aqui, ó. Bate na bundinha dele, ó. Esse som oco significa que o pão dentro tá assado. Lembra que eu falei fecha bem pra não vazar? Aqui, ó. Não fechei bem. Então, vazou um pouquinho de queijo. Não que seja uma coisa ruim também, né? Vamos, assim, ó, o pão ainda tá quente. É um sacrilégio cortar ele pelando desse jeito, mas eu não vou aguentar, eu tenho que mostrar pra vocês. Vamos cortar o pãozinho. E olha ali, gente. Olha a linguiça Blumenau com Kräuterkäse. Nossa, mano. Nossa senhora. Delícia, né? Desculpa aí, mas vou comer quente.